Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre sistemas do corpo humano, sobre o sistema digestório e o sistema respiratório. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, ok? Então, o coração e os vasos sanguíneos e o sangue, eles vão formar o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. A circulação do sangue, ela vai permitir o transporte e a distribuição de nutrientes, gás oxigênio, hormônios para células e órgãos. O sangue, ele também vai transportar resíduos do metabolismo para que possam ser eliminados do corpo. O coração de uma pessoa, ele tem aproximadamente o tamanho de uma mão fechada. E ele vai bombear o sangue para todo o corpo sem parar. Ele se localiza na parte interior da cavidade torácica, entre os dois pulmões. Então, o ápice do coração, a ponta do coração, ele está voltado para baixo, para a esquerda e para frente. O peso médio de um coração é de aproximadamente 300 gramas, variando com o tamanho e o sexo da pessoa. O coração humano, ele vai ter 4 cavidades. O átrio direito, o átrio esquerdo em sua parte superior, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo em sua parte inferior. Então, a gente tem aqui um esquema do coração humano, né? Representando as suas partes. Então, essa figura aqui eu estou vendo de frente. Então, essa parte aqui é a parte esquerda do coração e essa parte aqui é a parte direita do coração. Do lado esquerdo vai passar o sangue oxigenado, que a gente chama, e aqui o sangue venoso, é o sangue que ele é rico em gás carbônico, ok? Então, o sangue ele vai entrar pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e entra no átrio esquerdo. E o sangue que entra no átrio esquerdo, ele vai passar pelo ventrículo esquerdo. Um átrio, ele não se comunica com outro átrio, assim como um ventrículo, ele não se comunica com outro ventrículo. Então, aqui eu tenho ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo, átrio direito. E aqui eu tenho um septo, que ele vai separar essas duas cavidades do coração. Para quê? Para impedir a mistura de sangue oxigenado com sangue venoso, ok? O sangue do átrio direito passa para o ventrículo direito através da válvula atrioventricular direita e passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda. Um coração, ele funciona trabalhando como uma espécie de bomba. O coração contrai e se dilata. A contração da musculatura do coração a gente chama de sístole. O relaxamento a gente chama de diástole. Primeiro ocorre a sístole dos átrios, então vai fechar os átrios e o sangue vai passar para os ventrículos. Em seguida ocorre a sístole dos ventrículos e o sangue ele vai passar pelas artérias pulmonares e para a aorta. Após a sístole ocorre a diástole da musculatura cardíaca e dos átrios nos ventrículos e eles vão se encher de sangue e o processo ele se recomeça, tá? O coração humano, então, ele é um órgão cavitário que ele vai apresentar cavidades e ele é constituído basicamente de 3 camadas. O pericárdio, que é a camada que reveste externamente o coração, como um saco, ela vai deixar o coração mais liso e escorregadio, facilitando o seu movimento. O endocárdio, que é uma membrana que reveste a superfície interna do coração. O miocárdio, que é um músculo responsável pelas contrações, e ele se situa entre o pericárdio e o endocárdio. Quando por algum motivo essas artérias coronárias e ramificações da aorta não conseguem irrigar corretamente o miocárdio, ocorre a morte, necrose das células, que caracteriza então o que a gente conhece como infarto do miocárdio. Então a gente tem aqui mostrando as camadas do coração, né? Então aqui a gente vai ter o pericárdio,
que vai revestir a parte externa, né? O miocárdio, que é o músculo, e o endocárdio. Os vasos sanguíneos. A gente vai ter 3 tipos de vasos sanguíneos no corpo: as veias, as artérias e os capilares. As artérias, elas são vasos de parede espessa e muscular que transportam o sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. A maioria dessas artérias, elas vão transportar o sangue oxigenado, rico em gás carbono, rico em oxigênio. Mas as artérias pulmonares, elas vão transportar sangue não oxigenado, pobre em oxigênio, do coração até os pulmões. Então, a única artéria do organismo que não vai transportar sangue oxigenado é a artéria pulmonar, que ela vai levar o sangue do coração até os pulmões. A aorta, ela vai ser a artéria mais calibrosa, de maior diâmetro no corpo humano. Aí a gente vai ter as veias, que são vasos de parede relativamente fina, que transportam o sangue de diversos tecidos para o corpo, para o coração. A maioria das veias vai transportar o sangue não oxigenado, mas as veias pulmonares, elas vão transportar o sangue oxigenado dos pulmões para o coração. As veias cavas superior e inferior, elas são calibrosas, as mais calibrosas do corpo humano, ok? Os vasos capilares, eles são vasos muito finos, microscópicos, que a gente às vezes nem consegue enxergar. Eles são permeáveis, eles estão presentes nos tecidos do corpo humano, e eles vão ser responsáveis por ceder nutrientes, oxigênio e hormônios para as células. Além disso, eles vão recolher gás carbônico e resíduos do metabolismo celular. A gente vai ter capilares que vão ser arteriais, que eles vão levar oxigênio e nutrientes para os tecidos, e a gente vai ter capilares venosos, que eles vão transportar gás carbônico e substâncias de rejeito dos tecidos. E as artérias, elas vão se ramificar sucessivamente, formando os vasos de calibres menores, que a gente chama de arteríolas. E elas vão continuar se ramificando e formando os capilares arteriais. Então, as artérias, elas vão ser, as mais calibrosas, elas vão afinando até formarem esses capilares, tá? Os capilares venosos, eles são espalhados por todo o nosso organismo e juntam-se para formar as vênulas. E essas vênulas, elas vão se unificando para formar as veias. Então, o sangue que circula no nosso organismo, ele passa por um sistema fechado de vasos, pela continuidade dos capilares e artérias. Então, só tem sangue circulando dentro de vasos sanguíneos. Quando a gente tem um sangramento, significa então que um vaso sanguíneo ele foi rompido. Se a gente conseguisse abrir um corpo sem danificar nenhum vaso sanguíneo, nós não veríamos sangue, porque o sangue ele só está presente dentro dos vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho um esquema que representa os vasos. Então, aqui eu tenho uma veia, que ela vai levar o sangue do coração. O que acontece? Ela vai levar para o coração o sangue vindo do corpo, então o sangue vem do corpo para o coração. Ela vai ter uma parede mais fina do que a das artérias. As artérias, elas vão levar sangue do coração para o corpo e ela tem uma parede mais espessa. Ela vai ter uma pressão mais forte do sangue. O capilar, ele vai levar o sangue dos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias às veias, tá? Então, é um sistema fechado. No esquema abaixo, o sangue oxigenado, ele vai ser bombeado pelo ventrículo esquerdo do coração para o interior da aorta. E essa artéria, ela vai distribuir o sangue oxigenado para todo o corpo, através de inúmeras ramificações, como a artéria coronária, a artéria carótida e a artéria branquial.
Nos tecidos, o sangue vai liberar gás oxigênio e vai absorver gás carbônico. O sangue não oxigenado, ele é rico em gás carbônico e ele é transportado por veias diversas que acabam desembocando na veia cava superior e na veia cava inferior. Elas então vão levar o sangue não oxigenado até o átrio direito. O sangue não oxigenado, ele vai passar pelo ventrículo direito e ele vai ser transportado até os pulmões pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue vai liberar o gás carbônico e vai absorver o gás oxigênio captado pelo ambiente e pelo sistema respiratório. Esse fenômeno em que o sangue é oxigenado, ele chama-se hematose. E o sangue oxigenado, ele retorna ao átrio esquerdo do coração e ele é transportado pelas veias pulmonares. Do átrio esquerdo, o sangue oxigenado passa para o interior do ventrículo esquerdo e daí ele vai ser impulsionado para o interior da aorta, reiniciando o circuito. Num circuito completo do corpo, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, ele passa do lado esquerdo do coração, oxigenado, e vai percorrer todos os tecidos. E ele vai retornar rico em gás carbônico para o lado direito do coração. E do lado direito do coração, ele vai para os pulmões. E dos pulmões, ele retorna para o lado esquerdo. A gente vai ter a pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, que vai compreender o trajeto do sangue desde o ventrículo direito até o átrio esquerdo. Nessa circulação, o sangue passa pelos pulmões, onde o sangue é oxigenado. Na grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, ela vai compreender o trajeto do sangue desde o ventrículo esquerdo até o átrio direito. Nessa circulação, o sangue oxigenado, ele vai fornecer gás oxigênio aos diversos tecidos do corpo, além de trazer ao coração o sangue não oxigenado dos tecidos. A aorta, ela vai transportar sangue oxigenado do ventrículo esquerdo do coração para os diversos tecidos e as veias cava superior e inferior vão transportar o sangue não oxigenado dos tecidos do corpo para o átrio direito do coração. As artérias pulmonares, elas vão transportar o sangue não oxigenado do ventrículo direito do coração até os pulmões. As veias pulmonares, elas vão transportar o sangue oxigenado dos pulmões até o átrio esquerdo do coração. Então, pelo lado direito do nosso coração, só passa sangue não oxigenado. E pelo lado esquerdo, só passa sangue oxigenado. Não vai acontecer a mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. A separação completa entre esses dois tipos de sangue vai contribuir para a manutenção da temperatura constante do nosso organismo. Os tecidos irrigados pelo sangue oxigenado, não misturado com sangue não oxigenado, nossas células recebem uma quantidade suficiente de gás oxigênio para queimar uma quantidade de alimentos que vai ser capaz de fornecer o calor para manter mais ou menos constante a temperatura do nosso organismo. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre sistema cardiovascular. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar na plataforma e na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Então, bons estudos e até semana que vem.